noite, irmãos. Convido aos irmãos que estão aí fora, que entrem, para darmos início ao nosso culto, ao culto de louvor e agradecimento ao nosso Deus, por mais uma vez de nos encontrarmos na sua casa. Nesse momento eu convido a igreja a se colocar de pé. E nós vamos ter um momento de oração, de agradecimento com a irmã Thaís, pedindo a Deus a direção para o culto desta noite, para a mensagem, que vidas venham ser alcançadas pela palavra de Deus. Deus amado, muito obrigado por estar na tua casa, Senhor Deus, louvando e agradecendo o Senhor. Obrigado, Deus, pela nossa presença, Senhor Deus, aqui neste culto de adoração, de agradecimento por ser mãe, por ter um lar. Deus, muito obrigado por ser amada por Ti. Deus, fica à vontade entre nós. Tenha liberdade, Senhor Deus, em agir em nossos corações. Deus amado, tira o que não provém das nossas mentes, que nós possamos jogar no mar do esquecimento, ó Deus, e tenhamos liberdade de sentir o Teu agir nesta noite. Que seja uma noite de adoração somente a Ti. Senhor Deus, consagramos as nossas vidas, o nosso louvor, a mensagem, toda adoração, Senhor Deus, somente a Ti nesta noite. Tenha liberdade, fica entre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como nós falamos no domingo passado, nós demos a abertura do mês da família. Vamos ficar de pé um pouquinho só mais um minutinho. Nós vamos estar falando o nosso tema e a nossa divisa desse mês, porque todo culto será direcionado a esse tema: família debaixo da graça. Vamos falar todos juntos? Família debaixo da graça. E a divisa está em Josué 24, verso 15b, que nos diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só a igreja. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. O pastor vai estar fazendo uma leitura nesse momento, porque além de falarmos sobre família, hoje nós comemoramos o Dia das Mães. E eu vou pedir todas as mães que estão presentes no culto, que sentem desse lado, no banco de cá. E o pastor vai estar lendo esse texto em homenagem às mães que estão presentes nesse culto. Hoje, nós reunimos com grande alegria para agradecer a Deus pela vida das mães, mulheres escolhidas pelo Senhor, para exercer uma das missões mais lindas e importantes: amar, cuidar, ensinar e conduzir seus filhos nos caminhos do bem. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 31:30: os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Nesse dia especial, queremos homenagear cada mãe presente, mães que oram, que lutam e que muitas vezes, silenciosamente, carregam o peso das dificuldades, mas continuam firmes, sustentadas pela graça de Deus. Ser mãe é refletir um pouco do amor do próprio Senhor, um amor paciente, acolhedor e cheio de cuidado. Quantas vezes uma mãe abre mão de si mesma para ver a sua família feliz? Quantas lágrimas são transformadas em oração? E quantas batalhas são vencidas de joelhos diante de Deus? Hoje também lembramos das mães espirituais, mulheres que acolhem, aconselham, ensinam e abençoam vidas dentro da igreja e da família. Que Deus fortaleça cada mãe, renove suas forças e derrame
sobre suas vidas saúde, paz, sabedoria e muitas bênçãos. Em nome da igreja, desejamos um feliz Dia das Mães. Que o Senhor continue guiando cada lar e fazendo das famílias instrumentos da sua graça. Deus abençoe todas as mães. Amém. Quero convidar o irmão Glauber, que vem aqui à frente, para fazer essa oração em agradecimento por todas as mães da nossa igreja. Mas eu quero convidar as mães que estão no grupo de intercessão. A irmã Thaís, a irmã Aparecida, a irmã Lloyd, a irmã Maria não está presente, mas nós vamos mencionar o nome dela. E quero convidar também. É difícil falar isso, mas eu aprendi essa semana uma coisa. Há promessas que Deus faz e Ele cumpre no tempo dele. Eu quero convidar uma mãe especial, a irmã Marcela. Vem aqui, irmã Marcela. Deus te fez uma promessa. E no tempo dele, Ele vai cumprir. Não sabemos como vai ser cumprida essa promessa. Mas creia, não desista. Porque é difícil a gente esperar. Mas a palavra de Deus nos diz que devemos esperar com paciência. E eu declaro para a sua vida, em nome de Jesus, que esse sonho seja realizado. Não importa a forma como vai ser realizado. Nós estamos aprendendo com várias mulheres da Bíblia que Deus, para cumprir a sua promessa, Ele usou várias formas, vários momentos da história, coisas que nós não imaginamos. Ele cumpriu a promessa dele. Então, se Deus te fez essa promessa, Deus vai cumprir. Irmão Glauber, ora nesse momento por essas irmãs, por essa promessa, mesmo que a gente não esteja vendo, mas Deus está vendo. E Ele sabe o dia que Ele vai cumprir. E que Deus ajude a nossa irmã a perseverar nessa promessa. Em nome de Jesus. Ore nesse momento. Senhor, Deus eterno, Pai bendito, quão grande és a sua bondade sobre cada um de nós, a sua misericórdia, a sua graça. E graças à qual hoje nós podemos mais uma vez comemorar os dias das mães, onde muitas mulheres tiveram, Pai, a oportunidade de ser seus filhos, foram agraciadas em um tempo certo determinado pelo Senhor, para que pudessem gerar filhos, Pai. Te agradeço por essas mães, por todas elas que estão aqui, aquelas que já tiveram mais de um filho, ó Deus, ou ainda estão no processo de ser mães, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando as mães da nossa igreja, as mulheres, ó Pai, que se dedicam a cuidar dos seus filhos com amor, com intensidade, ó Pai, com todo o cuidado, ó Pai. Sabemos que elas são pessoas especiais, mulheres especiais, ó Deus, que se dedicam, ó Pai, a cada dia por sua família, ó Pai. Choram, oram, ó Deus, acordam pelas madrugadas. E as mães, de fato, elas demonstram, ó Pai, ou refletem o amor que o Senhor teve por cada um de nós, Pai. Amém. Então, em nome de Jesus, nessa noite, louvamos o Seu nome por nossas mães, Pai. Apesar de algumas ainda já não estar mais entre nós, mas também que tiveram um papel importante em nossa caminhada, ficam em nossas memórias. Ainda aquelas que estão hoje sendo mãe, tendo essa alegria, ó Pai. Ainda outras que um dia serão mães, ó Pai. Amém. Recebendo do Senhor e tendo em seus corações a promessa do Senhor, Pai, de que elas seriam mães, ó Deus. Então, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, possa estar alcançando, ó Deus, a cada uma, esta noite, ó Pai. Sejam essas que já têm seus filhos, mas ainda aquelas que aguardam o tempo do Senhor, Pai. Com lágrimas, com choro, ó Pai. Prostrando diante do Senhor, pedindo ao Senhor uma bênção, ó Pai. E em nome de Jesus, nós cremos que no tempo do Senhor, o Senhor é fiel e justo, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. O que é então para o Senhor dar um filho e uma mãe que tanto clamam ao Senhor? Nós vemos na Sua palavra mulheres que choraram diante do Senhor, aguardando a promessa do Senhor, e o Senhor foi fiel, Pai. Então, em nome de Jesus, peço ao Senhor neste momento que o Senhor abençoe as mães que estão aqui essa noite, e
e aquelas, ó Deus, assim como a nossa irmã Marcela, ó Pai, que aguarda no Senhor o cumprimento de uma promessa, Pai, que em nome de Jesus, que quando este dia chegar, seja um dia maravilhoso, um dia agraciado pelo Senhor de fato, ó Pai, e que essa família seja uma família bendita pelo Senhor, para criar os seus filhos, ó Deus, nos seus caminhos, Pai. Nós entendemos que não há tempo para o Senhor pode fazer em qualquer momento, em qualquer hora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa cuidar do coração da Marcela, cuidar do coração do João, que a cada dia eles possam, Deus, independente de qualquer situação, continuar dependendo, confiando, servindo a Deus, com alegria ao Senhor, Pai. Entendemos, Pai, que o Senhor é fiel. E se há uma promessa, como cremos que há, o Senhor há de cumprir, Pai. E que essa promessa, quando se cumprir, será exclusivamente para a glória do Teu santo nome, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Que enquanto isso, enquanto aguardamos o cuidado da provisão, que nós possamos, ó Deus, estar na Sua presença. E cada mãe aqui, Pai, possa continuar firme, dependendo do Senhor, para criar os seus filhos e direcionar as suas famílias, ó Pai. E que elas sejam abençoadas todos os dias pelo Senhor. Que as mãos, a graça e a bondade do Senhor esteja sobre essas vidas a cada dia, dando-lhes saúde, graça, Pai, sobre graça. Obrigado por tudo, nós te agradecemos e aguardamos no Senhor a provisão para que elas possam ser, ó Pai, mães de multidões, Deus. Em nome de Jesus, que seja para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Quando Deus fala algo ao nosso coração, às vezes a gente tenta resistir. Mas é algo que eu tenho aprendido. Quando Deus fala, não fique quieta. Fale. Porque muitas vezes Deus fala coisas com a gente e a gente luta, resiste. Mas a gente precisa estar atento à voz de Deus, obedecer. Porque Ele sabe todas as coisas. Jonas deixou de cumprir algo que Deus pediu e ele sofreu as consequências. Então, se Deus nos fala algo, se Deus nos manda uma mensagem para ser transmitida, precisamos falar. Obedecer é melhor do que sacrificar, diz a palavra de Deus. Vamos cantar o hino 160 do cantor cristão, A Fé Contemplada. Todas as mães que aqui estão têm um pedido especial diante de Deus. Aquelas que os filhos muitas vezes estão afastados da presença de Deus, mas é essa fé que te mantém de joelhos orando por seus filhos, orando por suas famílias. E é assim que nós devemos estar, como mães, como servas de Deus, filhas de Deus, orando, buscando em Deus o melhor para a nossa família. E o melhor para a nossa família é a presença de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos cantar o hino 160, A Fé Contemplada. Deus promete grandes coisas.
6, o verso 1 ao 6. Que nos diz assim: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação. Como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam a semente, mas cantam quando voltam com a colheita. Que assim seja em nossas vidas, que possamos voltar com alegria, quando Deus colocar em nossas mãos a nossa colheita, o fruto do nosso trabalho, na presença de Deus. Podem sentar, irmãos. Nesse momento nós vamos ouvir uma música especial com a família do irmão Lucas e a irmã Natália. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Desejamos um feliz Dia das Mães para todas as mães. Espero que o teu dia tenha sido bom, que você não tenha cozinhado nem lavado louça. Bom, era para ser um louvor, mas não conseguimos ensaiar o louvor. Mas tem um salmo que é um salmo que fala muito aos nossos corações, nós como família, que é o salmo de número 128, e gostaríamos de estar lendo juntamente com os irmãos. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera, que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos e que Israel tenha paz. E em nome de Jesus nós possamos confiar e acreditar nas promessas de Deus para as nossas famílias. E que nós possamos, irmãos, caminhar crendo que a nossa família servirá ao Senhor. Não desista de orar pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus irmãos que ainda não estão no caminho do Senhor. Eu sei que nós aqui reunidos como família é um desejo grande do nosso coração, é um desejo grande do meu coração e do coração da Natália, que queremos ver a nossa família toda salva. E Natália falava esses dias de um testemunho que nós vimos de uma mulher que orou durante 30 anos pelo seu marido. E aí a pergunta que eu deixo para os irmãos essa noite é: há quanto tempo você tem orado por alguém? Há quanto tempo você tem orado pela conversão de um ente querido seu? Há 10, há 15, há 20, há 30 anos? Irmãos, nunca deixem de orar. Continue crendo, continue confiando, porque o nosso Senhor tem grandes coisas para realizar na nossa família e através das nossas vidas que aqui estamos. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a família do irmão Lucas, a irmã Natália, que a Olívia possa crescer ouvindo os ensinamentos da palavra de Deus e que Deus cumpra na vida da Olívia aquilo que Ele tem de melhor para a vida dela
como criança, como adolescente, como jovem, como futura mulher. Que ela seja muito abençoada na presença de Deus. Irmãos, nesse momento nós vamos dar a oportunidade ao Ministério de Louvor, que vai estar cantando 2 músicas. Aí, depois do Ministério de Louvor, nós vamos dar a oportunidade para as crianças, que prepararam algo especial. Como primeiro louvor do Ministério, os irmãos terão a oportunidade de fazer a entrega dos dízimos e ofertas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor, pela presença dele no nosso meio. Com alegria que nós estamos aqui, né, irmãos? Para agradecer ao nome do Senhor, gostaria de ler com nós aqui em Mateus 27, 28, versículo 16, que diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicava. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E eu estarei sempre com
coração, com toda a intensidade, por mais que os dias estejam difíceis, o Senhor, Ele nunca vai nos deixar, Ele não vai nos abandonar. Porque o Senhor, Ele não nos enganou. Ele disse que nós teríamos aflições, mas que a gente possa ter bom ânimo, porque Ele venceu. E quando nós estamos no Senhor, nós venceremos também. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lutamos com a
É maravilhoso. É nosso refúgio. É o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E por mais que às vezes parece que a gente está só, a gente não está só. A gente só está passando por um processo, ele só está nos aperfeiçoando para o grande dia, para a gente chegar lá com o nosso coração transformado, inteiramente transformado para o Senhor.
vida dela, Pai. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor no ventre da Assembleia pode ser o meu lar. Muito obrigada, Pai, porque mesmo no meio de tantas lutas, de tantas dificuldades que tivemos até hoje, o Senhor escolheu a minha mãe para me gerar, Pai. Senhor Deus, muito obrigada por essa família. Muito obrigada pela igreja aqui do carro, Senhor Deus, que nos acolheu com tanto carinho e amor, Pai. E nesse momento, Pai, queremos entregar esse culto diante de Ti, Pai. Queremos te pedir, receba o nosso amor, a nossa oração, Pai. Pai, é errado ainda que a gente não consiga ver, a gente não consiga entender. Que o Senhor continue presente. Que o Senhor não falhe, que o Senhor não nos abandone, que o Senhor não desista de nós, Pai. Muito obrigada por cada dizimista, cada ofertante nessa noite, Pai. E continua conosco durante esse culto, Pai. Temos mais adoração a fazer a Ti. Temos mensagens para que possa tocar os nossos corações. E o Espírito Santo possa, Senhor Deus, abençoar cada um de nós essa noite e abrir nossa mente, nossos corações para ouvir aquilo que eu tenho certeza que foi o Senhor que colocou no coração do pastor, para que ele possa estar ministrando aos nossos corações essa noite, Pai. Que possamos sair daqui diferentes, que possamos sair daqui, Senhor Deus, ainda mais cheios da Tua graça, da Tua presença. Que possamos sair daqui, Pai, abastecidos. Que possamos sair daqui, Senhor, blindados, para vencer a semana, Pai, para vencer o que nos aguarda lá fora, Senhor. E muito obrigada, Pai, porque mesmo estando hoje um dia difícil para mim, confesso, Pai, que nunca foi tão difícil passar por esse dia. Nunca foi tão doloroso. Mas a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor em si que é conosco, Pai. Muito obrigada, Pai, por ser esse Deus que é o nosso refúgio, por ser esse Deus que não falha, por ser esse Deus imutável. Muito obrigada, Senhor, e continua conosco. No nome de Jesus, Pai. Amém. Eu quero dizer aos irmãos, não deixe de estar em oração pelo Ministério de Louvor da nossa igreja. Às vezes a gente não fala, mas todo louvor que é cantado aqui no domingo, ele fica na minha adoração durante a semana. E nessa sexta-feira eu fui fazer um exame e confesso que eu fui com medo. Era uma ressonância do crânio e eu fui com medo. Mas no momento que eu estava ali fazendo o exame, veio o louvor de domingo passado em minha mente, e foi durante o período daquele exame. Esse louvor ficou ecoando em minha mente. Então, irmãos, continue orando pelo Ministério de Louvor, porque nós sabemos que é um ministério que vive muitas lutas. Cada membro que faz parte do louvor, ele luta dia após dia, porque o louvor é o instrumento de adoração, é o instrumento não só de cantar, mas é o instrumento da alma, porque é através do louvor que nós expressamos aquilo que sentimos pelo nosso Deus. E Deus nos fez para adorar, e o inimigo ele não fica satisfeito, ele quer roubar a adoração. Então precisamos estar a cada dia em oração pelos irmãos do Ministério do Louvor, pela nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja. Quando a gente para conversar, de ontem para hoje, nós conversamos com alguns irmãos, e os irmãos falam: irmã, estou passando por essa luta, irmã, estou passando por essa luta. Irmãos, e eu confesso aos irmãos, nós também estamos passando por lutas. Porque quando a gente se coloca diante de Deus, quando a gente tem um propósito, e a gente coloca a nossa vida a serviço de Deus, a gente passa a viver lutas. Mas a palavra dele nos diz que nós precisamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós também venceremos. Amém? Nesse momento as crianças estão com oportunidade. Eles prepararam algo especial para as mães da nossa igreja.
memória os nossos filhos, né, cantando. E a Olivia me fez lembrar muito a Francine. Ela ficava assim mesmo, cantando desse jeito. E que Deus continue abençoando vocês, tá? Que Deus continue usando vocês, protegendo vocês. Nesse momento eu quero convidar a irmã. Não? A irmã Dioneia. Irmã Dioneia. Vem orar pelas crianças, irmã Dioneia. Que vocês possam cantar mais vezes na nossa igreja, tá? Irmãos, vamos colocar de pé e estender as mãos, né, para essas crianças, que é o futuro da nossa igreja. Pai querido, nós queremos te render graças neste momento, Pai, este momento tão especial para a tua igreja, este momento tão especial, Deus, para nós mães, para nós avós, e que agora, Deus, nós queremos entregar a vida de todas essas crianças aqui neste momento, Pai, e te pedindo, Deus, que o Senhor tenha proteção, Deus, sobre elas, que o Senhor venha, Deus, a cada dia guardar de todo mal, e que seus pais, Deus, possam estar sendo orientados, Deus, para que essas crianças possam crescer nos seus caminhos. E que mais crianças, Deus, possam estar aqui também, Pai, para aprender de ti, Deus, e crescer, Pai, na tua casa, crescer dentro, Deus, das suas escrituras. Pai, muito obrigada por cada criança aqui nesta noite, nesse momento. E obrigada, Deus, por todas essas homenagens. Em nome de Jesus que nós oramos, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Eu quero convidar as mães que venham aqui à frente e junto venha o irmão Anderson. O irmão Anderson estará representando a igreja para fazer a entrega das lembrancinhas às mães que estão aqui. Logo após a entrega das lembrancinhas, o irmão Paulo vai colocar um vídeo aí de surpresa para as mamães. Podem vir, irmãs, aqui à frente. Tira uma foto das... Oi? Senhor, muito obrigado, Pai, por cada mãe aqui representada. Tem mães aqui que estão com a família. Tem mães aqui, ó Pai, que vieram sozinhas. Tem mães aqui, ó Pai, que só veio com os filhos porque o esposo não é crente. Mas a minha oração nesse momento, por essas mães que se encontram aqui no altar, é que o Senhor complete as famílias dessas mães, que filhos possam se converter, que maridos possam se converter, através dessa busca em oração incessante que cada uma delas faça, como disse o missionário irmão Lucas. Não importa se é 1 ano, ou 2, ou 10, ou 30, mas que elas possam continuar confiando no Senhor e que elas possam continuar sendo perseverantes
porque nós cremos na verdade da tua palavra, que diz que aqueles que esperam confiante no Senhor, o Senhor é um Deus que se inclina e ouve o clamor daqueles que clamam pelo teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Estou com saudade, estamos com saudade. Em breve nós estaremos juntos. E em breve também você vai conhecer a Netinha, a Lara, e vai ser muito bom. Feliz Dia das Mães e em breve nós estaremos juntos. Eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Mas eu gostaria de desejar a você feliz Dia das Mães. Gostaria de te agradecer, primeiramente, por ser minha mãe, por ser presente na minha vida, mesmo na distância. Gostaria de pedir desculpas, né, por não poder participar novamente esse Dia das Mães aí com você, pessoalmente, mas mesmo na distância, saiba que meu coração vai estar sempre com você. Você é muito especial para mim. Palavras não podem descrever o quanto eu te amo. Eu te amo muito. E eu espero muito mesmo que esse ano a gente ainda possa se reencontrar, porque eu estou com muitas saudades. Aisha está com muitas saudades. E eu quero muito te dar um abraço. Todos os dias eu peço a Deus, Deus me dê a oportunidade de dar um abraço à minha mãe. E eu espero que isso possa acontecer muito em breve. Então, feliz Dia das Mães para você
E eu te amo muito, 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 muito mesmo. E peço a Deus que Ele continue abençoando a sua vida, te ajudando todos os dias, nas dificuldades. E o mais importante, te dando alegria, porque você merece toda a felicidade desse mundo. Feliz Dia das Mães novamente e eu te amo. Parabéns pelos Dias das Mães. Deus te abençoe. Eu quero trazer uma breve mensagem. Está lá em 1 Reis. Eu pedi aos irmãos que estivessem abrindo a palavra em 1 Reis 17. Eu vou ler, irmãos, só para ganhar tempo, e os irmãos podem acompanhar. 1 Reis 17, apenas o verso 12. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. Irmãos, eu não sei quantos aqui, quando leem essa história, e eu confesso aos irmãos, quando eu leio essa história, principalmente o versículo 12, onde essa mãe sai de casa à procura de alguma coisa, e ela faz menção do seu filho, que está em casa, provavelmente passando fome. Essa palavra, ela mexe muito com o meu coração, porque ela me faz recordar de algo que eu vivi na minha infância. Houve momentos que o papai, ele saía de casa e não deixava quase que nada para fazer para nós, e mamãe, ela se virava. Eu não sei quantos aqui já tiveram essa experiência na vida, né? Às vezes o pai vai trabalhar e às vezes a mãe olha e não tem muita coisa, não tem o que fazer, mas na hora do almoço aparece lá, ela dá um jeito de fazer alguma coisa. E quando eu leio essa história, me faz pensar nisso. Essa mãe, ela saiu de casa à procura de alguma coisa e ela volta, e ela vai realmente preparar alguma coisa para o seu filho, porque é isso que ela diz para o profeta. Ela encontra o profeta no meio do caminho, e o profeta, ele vai trazer uma palavra para ela. O profeta Elias vai trazer uma palavra para ela, uma palavra de sobrevivência. E eu confesso para os irmãos que há momentos que Deus, ele providencia alguém para nos socorrer, mas há momentos que Deus mesmo é o socorro. Há momentos que Deus mesmo é Ele quem entra na fornalha de fogo. Há momentos que Deus mesmo é Ele que vai à frente do povo dele. Eu me lembro, há quase 30 anos atrás, eu estava morando em Campos, tinha 2 filhos, e de repente o gás acabou. E eu falei assim: agora, como é que eu vou fazer? Sem gás e sem dinheiro. E eu falei para minha esposa o seguinte: olha, eu vou sair, vou ver o que eu posso fazer, o que eu consigo, né? Quando eu voltei sem gás. E ela falou o seguinte: eu já fiz a comida. Só, mas como é que você fez a comida sem gás? Eu orei e deitei esse botijão e o gás voltou. Meus irmãos, depois disso eu saí para procurar um gás, eu encontrei um gás e falei para a pessoa que depois eu ia lá levar o outro botijão, já que estava usando o outro, deitar, mas esse botijão deitado durou 15 dias. Eu fiquei sem graça, eu tive que ir lá no depósito falar para a pessoa: espera um pouquinho, porque o botijão que eu achava que tinha acabado ainda não acabou. E esses dias, domingo, né, minha esposa estava no retiro das mulheres de pastores, o gás acabou e eu fiz a mesma coisa, eu deitei no botijão. Mas irmãos, não teve jeito.
não saiu gás do botijão. Mas Deus, ele tinha outra saída. Deus tinha saída para mim, tinha recurso para eu comprar outro botijão. Então o recurso foi o dinheiro. Mas naquele dia o recurso foi o milagre. Porque Deus, ele só vai fazer milagre na minha e na sua vida se houver realmente necessidade. Mas o que mexe no meu coração quando eu leio esse texto é o fato dessa mãe falar para o profeta Elias: eu estou à procura de alguma coisa, eu vou fazer algo para eu comer, eu vou fazer algo para o meu filho comer, e depois nós vamos morrer. Esse texto, ele mexe no meu coração, porque quando eu saí, a minha esposa ficou, e ela estava preocupada porque ela precisava fazer alguma coisa para os nossos filhos. Esse texto, ele mexe com o meu coração, porque ele me faz lembrar papai saindo à procura de alguma coisa e deixando a minha mãe com quase nada em casa. E aquele quase nada, ela se virava e fazia comida para todo mundo, porque havia um apego no coração dela e uma preocupação no coração dela para com os seus filhos. Irmãos, é uma batalha pela vida, é uma batalha pelos filhos, e a mãe geralmente é a última a desistir em uma batalha. Os irmãos podem observar isso. Esse texto, ele revela uma batalha pela vida, uma batalha pelos filhos. Mas dentro dessa batalha pelos filhos, pela sobrevivência dos filhos, nós vamos encontrar essa característica na vida de uma mãe. Ela sempre será a última a desistir de uma batalha. Pela família, pelo relacionamento, ela sempre será a última a se entregar. Porque a mãe, a mulher, ela tem um espírito de persistência dada por Deus que é algo impressionante. E eu vejo a figura da mãe como uma vocação especial, uma vocação gloriosa, grandiosa, dada por Deus apenas para as mulheres. Por isso nós olhamos para elas e nós vemos nelas a figura materna. Quando eu olho para o início da Bíblia, né, o pecado, Adão vai pecar, Eva vai pecar, e Deus, ele vai trazer uma punição para ambos. Para o homem, ele vai dizer o seguinte: você vai trabalhar, com o suor do teu rosto você vai trazer o pão para dentro de casa. Mas para a mulher, ele diz o seguinte: com dores terás filhos. E parece que na dor a mãe adquiriu esta capacidade de não desistir de lutar. Meus irmãos, quando eu falo de ser mãe, ser mulher, uma vocação, o que vem na minha mente é a lata de querosene. Você pega a lata de querosene pura, você lava com álcool, você lava com detergente, você pode lavar com o que você quiser, mas você nunca vai conseguir tirar o cheiro de querosene da lata, porque aquela lata de querosene, ela só serve para ser usada com querosene. E existem pessoas que quando Deus separa, não serve para mais nada, só serve para aquilo ali. E eu entendo que mãe é justamente isso. Mãe é aquele tipo de pessoa, é aquela figura que Deus deu esta missão. Missão essa que ela não consegue ser outra coisa a não ser mãe, porque é uma missão intransferível. A jornada da maternidade, por natureza, é uma batalha contínua, porque os desafios não desaparecem. E às vezes, meus irmãos, esses desafios, eles aparecem de uma forma que parece até desumana. Parece que aquela mulher, para conseguir vencer, para conseguir resistir o que ela está resistindo, ela tem que ultrapassar a condição de humana. Porque quando nós olhamos para algumas mães, a gente diz assim: eu não sei como ela está conseguindo resistir, eu não sei como ela está conseguindo ficar de pé, passando pelo que ela está passando. Meus irmãos, são filhos desviados,
mãe lida com isso, né? Filhos desviados, filhos viciados, enfermos, rebeldes. E tem filhos que depois de casado procura a mãe, né? Tem aquela crise financeira que muitas vezes o filho está passando e a mãe de alguma forma tenta fazer alguma coisa pelos seus filhos. Então a Bíblia, meus irmãos, ela está cheia de mulheres que se recusaram a aceitar a derrota. Eu acho que essa é a parte que mais me impressiona na Bíblia. É olhar para a figura dessas mulheres na Bíblia e nós vamos encontrar na figura dessas mulheres, mulheres que se recusaram a se entregar à derrota. Porque mulher é justamente isso aí. Mãe é justamente isso aí. Ela é a última a desistir do filho. Ela é a última a desistir de qualquer tipo de batalha. Às vezes tem marido que olha assim e até larga, né? Mas a mãe fica ali. Porque mãe, ela traz essa figura de alguém resistente à dor, resistente às batalhas. Existem mães, meus irmãos, que não desistem de orar, como aquela mulher Sirofenícia, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15. O filho possesso, ela vai procurar Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai revelar algum tipo de resistência, porque não é bom, né? Pegar o pão e dar para os cachorrinhos. Nós vamos encontrar também os discípulos revelando algum tipo de resistência a essa mulher, porque ela não faz parte do povo de Israel. Mas a atitude dessa mãe foi o quê? Foi não desistir. Ela não parou de clamar. Ou seja, a fé verdadeira vence o orgulho, porque ela poderia, no seu orgulho, pensar o seguinte: já que ele não quer me atender, já que eu não estou sendo bem tratado, sabe uma coisa, eu vou embora. Porque é assim que muita gente faz. Se você não é bem recebido em um lugar, se você não está sendo bem tratado, se a pessoa está fazendo pouco caso de você, geralmente a gente dá as costas e vai embora. Mas ela não fez isso, porque não era para ela. Talvez se fosse para ela, ela faria isso. Mas ela não fez isso porque era para a sua filha. Então ela aceitou, ouvir aquilo tudo, ela conseguiu dar uma palavra de fé, e essa palavra, ela entra no coração de Jesus. E a resposta, ela foi imediata. E a sua filha foi curada. Ou seja, mães que não desistem de orar. E essas mães, quando elas não desistem de orar, esteja certo que essas mães, a qualquer momento, elas vão receber a resposta de Deus. Mas nós temos também mães que não desistem de instruir e de ser um exemplo na vida dos seus filhos. Porque a Bíblia fala a respeito de um decreto de morte contra um filho. Na verdade era contra vários filhos. Mas essa mãe, a Bíblia diz que foi Joquebede, ela olhou para esse decreto e o que ela vai fazer? Ela vai tentar esconder o seu filho. Meus irmãos, olha só que situação, né? É um crime da época. Mas não importa se a lei está ou não está do meu lado. É meu filho e eu vou esconder. Eu vou fazer alguma coisa por ele. E dentro das condições dela, humanas, ela conseguiu esconder um menino 3 meses. E meus irmãos, há momentos que nós fazemos realmente alguma coisa. É a nossa força, é a nossa parte. E ela fez a parte dela. Ela escondeu um menino 3 meses. Mas a Bíblia diz que ela não conseguiu mais esconder. E é justamente nesse não conseguir mais esconder o seu filho, que ela não queria ver sendo morto, é nessa parte aí que entra Deus. A parte que entra Deus é quando os seus recursos acabam. É quando as suas estratégias não aparecem mais, não existem mais. Você fez tudo o que você podia fazer. A Bíblia diz que ela não pôde mais esconder o menino. O menino estava crescendo, o menino estava chorando, o menino às vezes queria brincar. O certo é que ela não conseguiu mais esconder o menino depois de 3 meses.
Então ela teve uma ideia: vou jogar esse menino no rio Nilo. Meus irmãos, eu gostaria que você entendesse que esse rio Nilo, trazendo para os nossos dias, muitas vezes é aquela fase que você tem que colocar o seu filho no mundo. Minha esposa, ela é professora, às vezes ela comenta, né, sobre mães que deixam o filho lá na escola e a criança começa a chorar, a mãe também começa a chorar e vai embora também chorando, toda preocupada porque está deixando o seu filho daquele ambiente de proteção que o filho vivia. Agora o filho começa a sair dentro de casa, a sair debaixo das asas. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que Joquebede jogou Moisés no Nilo, e Deus, ele foi a providência divina na vida de Moisés. Da mesma forma como chegará um dia que você terá que jogar, né, colocar o seu filho no mundo. Quando esse momento chegar, eu gostaria de dizer para você que é mãe: confie na providência divina, porque mesmo em tempos difíceis, continue passando para os seus filhos uma fé prática, porque foi isso que Joquebede fez. Ela passou para Moisés uma fé prática, porque enquanto eu estou guardando, enquanto eu estou escondendo meu filho dentro da minha casa, ele só está debaixo da minha proteção. Mas quando eu coloco ele no rio Nilo, quando eu entrego ele ao mundo, eu estou confiando na proteção de Deus. E foi justamente isso que aconteceu com Moisés. A proteção de Deus acompanhou Moisés descendo o rio abaixo, e lá embaixo uma mãe também é tocada, porque olha para o menino, e a Bíblia diz que ela olha para o menino e vê que o menino era bonito. Deus fez Moisés bonito, e ela entendeu que aquele menino deveria ser filho de uma hebreia. Ou seja, toda a revelação que ela recebeu naquele momento era para que Moisés morresse, mas ela criou aquele menino como se fosse filho dela. Ou seja, veja bem o que é a providência de Deus, veja bem o que é o cuidado de Deus na vida de uma mãe que ora, na vida de uma mãe que deposita a sua fé no Senhor. Mas a Bíblia também fala de mães que não desistem do milagre em casa. Meus irmãos, lá em 2 Reis 4 vai falar a respeito de uma mãe. Olha só o desespero que essa mãe está vivendo dentro da sua casa: 2 filhos e uma dívida para pagar, e a saída dessa dívida seria entregar os 2 filhos. E a Bíblia diz que ela então vivia essa ameaça. Essa escravidão era algo que estava cada vez mais próximo da sua casa. Mas ela buscou o profeta Eliseu, ela buscou a presença de Deus para resolver esta crise. E eu quero dizer uma coisa para as irmãs: não aceite a derrota de forma passiva. Não aceite a derrota em sua casa, porque foi justamente isso que ela fez. Ela procurou o homem de Deus, porque ela não aceitou aquela situação. Ela não aceitou perder os seus filhos, ela não aceitou a escravidão dos seus filhos, ela não aceitou a derrota dentro da sua casa. E a Bíblia diz que ela vai procurar ajuda ao homem de Deus, porque ela entendeu que a luta de uma mãe, ela entendeu que a sua luta era uma luta espiritual. Então ela vai combater essa luta espiritual com propósito e com oração. Eu estava lendo um artigo, e esse artigo dizia o seguinte: a mãe é frequentemente a última a apagar a luz, a última a adormecer, é a última a descansar. Ela é a primeira a orar, primeira a telefonar, é a primeira a sentir a dor do filho. Esse papel último não é fraqueza, mas é sobre a força de um amor que se recusa a abandonar o campo de batalha. E foi justamente isso que esta mãe fez. Ela
se recusou a abandonar o campo de batalha. Então ela vai à procura de ajuda. E ela então encontra o homem de Deus chamado Eliseu. E o homem de Deus, ele tem a resposta de Deus, que vai trazer a solução para esta casa que parecia que estava à beira de ser derrotada. Mas não foi derrotada, porque esta mãe estava disposta a lutar pelos seus filhos. Irmãos, de uma mãe que não desiste de lutar é Rispa. Em 2 Samuel 21, a Bíblia diz que, para uma questão política, uma questão de sangue, Davi, ele vai entregar os filhos de Saul, ele vai entregar os parentes, tudo para os Gebeonitas, e eles vão matar todo mundo. E a Bíblia diz que Rispa, ela vai ficar 6 meses protegendo seus 2 filhos, para que as aves e os animais não devorassem os seus filhos. Foi sol, foi chuva, e esta mãe ficou ali, protegendo o corpo dos seus 2 filhos. Meus irmãos, o que ela fez foi algo que chamou a atenção de todo mundo, e chamou a atenção também de Davi. E Davi se comoveu, e Davi mandou tirar todo mundo da onde eles estavam pendurados, e deu a todos eles um sepultamento digno. Meus irmãos, a palavra Rispa significa brasa viva. E eu quero terminar a minha mensagem desta noite dizendo o seguinte: o significado deste nome tem tudo a ver com o amor de uma mãe. Eu entendo que o amor de uma mãe é como se fosse uma brasa viva. E quando essa brasa viva está no altar de Deus, e quando Deus resolve pegar essa brasa viva e queimar a boca de um filho, e queimar a boca de um esposo, não tem jeito. O pecado é tirado, ele é purificado, e ele se torna um instrumento nas mãos de Deus. Então minha palavra pastoral a todas as mães é que o seu amor, a sua vida, continue como brasa viva no altar de Deus. Assim como esta mãe foi e conseguiu comover o coração do rei Davi, a ponto dele mandar tirar os seus filhos daquele lugar e dar a eles um sepultamento digno, com certeza assim também Deus fará com você. Porque o Deus que ouviu essas mães, que não desistiram de orar, não desistiram de buscar, é o mesmo Deus que também é capaz de não desistir da sua oração, da sua fé e da sua busca. E que Deus abençoe a vida de cada mãe representada aqui na nossa igreja. Amém. Eu gostaria de fazer aqui alguns anúncios antes da bênção apostólica. Domingo que vem nós teremos a ceia não, a sessão. A ceia será no quarto, né? Domingo que vem é o terceiro, então nós teremos a nossa sessão administrativa. Todos são convidados. Quero dizer também que no final do mês nós teremos quem quiser participar e puder participar do livro de ouro, dessa oferta de amor, no final do mês, vai estar ajudando na obra. Ou seja, esse mês da família nós queremos fechar dessa maneira, fechar com essa oferta especial, particular de cada um, para a obra do Senhor, que é a nossa construção. Particularmente, irmãos, eu já tenho o meu valor no meu coração, mas eu pensei da seguinte maneira: se 30 irmãos derem 50 reais, vai dar 1.500. Mas vamos supor que seja 100, vai dar 3.000. Mas eu não estou aqui sugerindo valores nenhum. Eu tenho o meu valor, minha esposa tem o dela, mas eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: separe um valor no seu coração
para que no final do mês possamos arrecadar um valor que nos ajude a mexermos, né, um pouco mais na obra. Eu tenho certeza que alguns irmãos repararam, né, ali à frente, aqui dentro no caso, né, as janelas foram tapadas, pintadas, aqui também estava essa mancha, tudo foi tirado. Então não é só ali que você está vendo, existem outras coisas que a gente também está precisando fazer na igreja. E não existe outra maneira, não existe outra forma, a não ser através da oferta, através do dízimo. E se você tem condições, e se você pode, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar através da sua fidelidade, através da sua gratidão em querer contribuir na obra do Senhor. Amém? Foi preparado algo, né? Depois do culto, né, nós temos uma cantina. Quem quiser comprar vai ser bem-vindo. E nós temos um Cine Família sábado. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que vêm, traga alguém, traga algum visitante. Nós teremos o Cine Família. Os 10 primeiros. Então, irmãos, se você deseja ser sorteado, eu aconselho, até que você não vá para casa, fica aqui para você ser o primeiro. Aí eu tenho certeza que você não vai perder esse sorteio, tá bom? Sim. Irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Eu queria compartilhar com vocês um livramento que o Senhor nos deu. Eu combinei com o pastor que quem tivesse a oportunidade de ofertar para a cantina, que estaria, né, aceito. E aí eu me dispus, eu e minha família, de ofertarmos um caldo. A irmã Cileia, para a honra e glória do Senhor, se dispôs a vir me ajudar. E no sábado pela manhã nós compramos todos os ingredientes, viemos, preparamos na cantina. 11 horas da manhã estava tudo pronto, o caldo, limpamos, organizamos. E aí eu combinei com a Fernanda, quando ela chegasse para higienizar a igreja, ela só guardar no congelador, porque estava muito quente, né? Uma panela de caldo. E, irmãos, assim, não sei explicar. É uma investida em tanto do inimigo, porque ele tem tentado realmente, né, contra as nossas vidas, como já foi dito. O gás ficou aceso. Só que na hora, nós acreditamos, tanto eu quanto a Cileia, que tinha apagado, eu ainda forrei um pano por cima para não correr o risco de mosca, de nada, porque eu falei assim, não, o caldo para ser servido para a igreja, vamos tampar bem. E nós deixamos um pano por cima. Quando a irmã Fernanda chegou, nós acabamos, era 11h15, deixamos tudo zerado, 11h15, aí pedi para a irmã, quando ela chegou já 1h45, ela mandou mensagem desesperada, porque pensem no livramento. Nós estamos em prol de reformar a igreja, de trazer melhorias e confortos para todos nós, mas Deus o livre, uma investida do inimigo se a gente conseguisse explodir a igreja, porque a cozinha fica embaixo, né? Então uma chama acesa, com um pano em cima da roda, só de falar misericórdia. Eu e a Cileia choramos muito quando vimos, né, o vídeo, e eu queria dizer para os irmãos que nós estamos ofertando não só o trabalho, as nossas vidas, mas que a gente precisa ficar vigilante, a gente precisa ficar em oração, não só aqui na igreja, em casa, no trabalho, em todos os lugares, porque a investida é grande, mas a gente crê que a vitória é maior. Tá? Então, para a honra e glória do Senhor, a irmã Cileia já ajudou, nós já temos um novo caldo. Quem puder participar, essa é a nossa vitória, a nossa bênção. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, porque a vida do crente, ela é assim, cheia de testemunhos. Todas essas mães são testemunhos, são testemunhas do que o Senhor fez no passado, na vida delas. E hoje, ó Pai, em pleno século 21, o Senhor continua, ó Pai, vivo, atuante no meio do teu povo. É na vida de um pai, é na vida de uma mãe, é na vida de um filho, é na vida de mulheres que cozinham, é na vida da igreja. Ó Pai amado, muito obrigado,
Senhor é um Deus que continua se manifestando, é um Deus que continua curando, libertando e livrando o teu povo dos perigos da vida. Pai amado, nos ajude a acreditar cada vez mais no Senhor, nos ajude a confiar cada vez mais no Senhor, e que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os irmãos e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém.